Fala aí, galera. Muitas saudações a todos. Vamos continuar nossa playlist, nosso estudo da física, tá bom? Hoje a nossa aula 2 de hoje, nós vamos iniciar então o estudo do movimento uniforme, tá legal? Nós vamos entender bem o que é o movimento uniforme no decorrer dessa aula, mas antes de tudo, a gente precisa falar do seguinte, tá? A gente precisa falar sobre tipos de movimento. Então, em relação à direção com que esse projeto, né, esse móvel, esse corpo, esse ponto material, ele está indo, tá bom? Então vamos lá. Então olha só. Então a gente tem dois tipos aqui. A gente tem o tipo de movimento progressivo e o tipo de movimento progressivo é aquele que caminha em favor da orientação positiva da nossa trajetória, né? Então a gente falou aí na aula passada que tudo depende de um referencial, né? E também existe um marco zero, e aí dependendo de onde eu adotar o meu sentido positivo, o meu objeto vai estar caminhando para o sentido positivo ou negativo da minha trajetória, tá bom? Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui uma trajetória, tá legal? Eu adoto aqui para a direita, eu tenho o sentido positivo dessa minha trajetória. Então, imagina que eu tenho um móvel bem aqui em cima, tá? Desse ponto, e aí ele começa a caminhar para cá. Então, ele vem daqui para cá, e aí percebe que ele está indo no sentido da orientação positiva da minha trajetória que eu adotei para a direita. Eu posso adotar para a esquerda também. E aí, se o móvel tivesse vindo para cá, para a esquerda, ele estaria se indo no sentido contrário da trajetória, tá bom? Mas é mais comum nós adotarmos para a direita. No entanto, pode acontecer sim de eu adotar o sentido positivo da minha trajetória para a esquerda. Mas aqui no caso eu adotei para a direita. Então, como está para a direita e o móvel está vindo daqui desse ponto para cá, então o meu tipo de movimento ele é progressivo, tá bom? E na minha situação contrária, eu tenho o movimento que ele é retrógrado, ou seja, ele caminha contra a minha orientação positiva. Então, novamente, olha só, eu tenho aqui a minha trajetória e eu adotei para a direita como sendo o meu sentido positivo da trajetória. Então, imagine que o meu objeto está bem aqui e aí ele começa a caminhar para a esquerda. Então, se ele começa a caminhar para a esquerda, o que acontece? Ele está indo no sentido contrário da minha orientação positiva. Então, esse tipo de movimento, ele é retrógrado. Tudo bem? Então, essas são as definições. Então, retrógrado é aquele que vai no sentido contrário da minha orientação positiva e progressivo é aquele que vai no sentido da minha orientação positiva da trajetória. Tudo bem? Beleza, então falamos de orientação positiva, né? E negativa, vamos falar agora um pouquinho de função horária. Por quê? O que acontece? O movimento uniforme, como o próprio nome já diz, ele é um movimento que acontece de maneira linear, tá bom? Então, eu posso expressar a posição desse meu móvel através de uma função linear, que, em outras palavras, é uma função afim ou uma função do primeiro grau. Então, nesse primeiro momento aqui, nós vamos só entender o que está acontecendo. E aí, mais para frente, daqui a pouco, eu vou mostrar como é que a gente se define, como é que a gente chega na equação da função horária, tá bom? Mas vamos entender esse exemplo aqui. Então, eu tenho aqui uma trajetória. Imagine que o meu móvel, né, ele está nesse ponto aqui, no ponto 10, tá? E aí, eu aciono o cronômetro e ele começa a caminhar. Então, perceba que é o seguinte, ó, quando passou um minuto, um segundo, ele foi do ponto 10 metros para o ponto 15 metros, passou mais um segundo, ele foi para o ponto de 20 metros, e passou mais um segundo, ele foi para o ponto de 25 metros. Tá legal? E aí, eu consigo construir uma tabela aqui, ó. Então, veja bem, essa minha tabelinha diz o quê? É a mesma coisa que eu falei lá em cima, né? Então, na origem do tempo, né? Quando o tempo é 0 segundos, ele está na posição de 10. 1 segundo, 15, 2 segundos, 20, 3 segundos, 25. Então, eu posso expressar isso aqui, essa posição que está ocorrendo, essa transição, né, essa variação de espaço,
está ocorrendo de uma maneira linear, de uma maneira uniforme, eu posso expressar como sendo uma expressão linear. Uma expressão do tipo S de espaço é igual a 10 mais 5t, onde t é o tempo. Tá? E aqui é a mesma coisa se ele estivesse num sentido contrário, né? Se ele estivesse movimentando ao sentido contrário da minha trajetória. Então, por exemplo, no tempo 1, se ele estivesse no espaço de 20 metros, e aí ele vai caminhando para a esquerda. Então, no tempo 0, na verdade, esse espaço de 20 metros, tempo 0, espaço de 20 metros, tempo 1, espaço de 15 metros, tempo 2, espaço de 10 metros, e o tempo 3, espaço de 5 metros. Então, eu posso expressar essa variação que está ocorrendo de maneira uniforme através da função S igual a 20 menos 5t, tá bom? Então, só para a gente entender que a gente pode expressar, sim, um movimento uniforme através de uma função linear. E nós vamos ver daqui a pouco como é que faz para poder chegar aqui nessa fórmula, nessa equação, tudo bem? Tudo bem, então falando agora propriamente do movimento uniforme, então nós temos o seguinte, né? O movimento uniforme é aquele em que a nossa velocidade média ela é constante. Como eu havia falado, a velocidade média, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma trajetória, né? Imagina aqui o seguinte, eu tenho aqui uma trajetória, cidade A e a cidade B. E aí um carro que está vindo daqui, ele pode percorrer esses primeiros 10 quilômetros numa velocidade 1, os próximos 10 quilômetros numa velocidade 2, sendo a velocidade 2 maior que a velocidade 1, e os próximos 10 quilômetros numa velocidade 3, que vai ser menor que a velocidade 2, que é menor que a velocidade 1, certo? Então, ele pode percorrer esse espaço aqui, essa trajetória de A até B, em várias velocidades. Mas, se eu for fazer uma média dessas velocidades, se for a velocidade média, né, a velocidade média com que ele percorreu esse percurso, essa trajetória aqui, esse espaço, a velocidade média seria a variação desse espaço dividido pela variação do tempo, certo? E o que acontece? No movimento uniforme, ele vai percorrer toda essa distância entre A até B de maneira uniforme, com a mesma velocidade. Então, esse tipo de movimento, né, como você pode perceber, né, a percorrer da cidade A até a cidade B com uma variação, com uma velocidade constante, sem variação da velocidade, é uma coisa um tanto difícil de acontecer na natureza. Nós vamos trazer isso para as questões, mas na natureza é um tipo de movimento mais difícil de acontecer, tá bom? Mas em tese é isso, é um movimento que ele tem velocidade, que a velocidade média ele é constante, então eu chamo de V. Então a variação de espaço e a variação de tempo ela é constante e diferente de zero. Ou seja, o móvel vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. E aqui nós vamos chegar então a como se chega àquela função horária, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho a minha velocidade, como eu sei, é a variação do espaço sobre a variação do tempo. E aí eu posso escrever a minha variação do espaço como sendo S menos S0 e a minha variação do tempo T menos T0, tá bom? E aí se eu isolar, eu quero fazer o quê? Eu quero isolar essa minha parcela aqui, o meu S. Então, eu jogo todo esse T menos T0 para cá, multiplicando, né? Tá dividindo, jogo para cá, multiplicando. Então, vai ficar o quê? S menos S0 igual a V vezes T menos T0. Então, isso aqui vai ser igual a S, se eu jogar o S0 para cá, né? Com um sinal positivo, né? Vou jogar para cá com um sinal positivo. Vou jogar ele para cá com sinal positivo. Então vai ficar S igual a S0 mais V vezes a variação do tempo. Então, nos livros didáticos a gente encontra, não é tão comum a gente encontrar essa forma, mas é correta também. Então, a primeira forma de nós escrevermos a função horária, a equação horária é S, espaço, é igual a S0 espaço inicial, mais V vezes a variação do tempo. Tudo bem? Mas aí se eu tiver com que meu tempo inicial for zero, vou até escrever aqui de outra cor, se esse tempo inicial for zero, eu posso escrever o seguinte, o espaço ele é igual a espaço inicial mais V de t, tá legal?
Então, é dessa forma que nós chegamos à equação horária do movimento uniforme. E aí, a gente tem algumas observações para fazer aqui. Se nessa equação a minha velocidade for um valor positivo, o meu movimento ele é progressivo. Se a minha velocidade for um valor negativo, menor que zero, o meu movimento ele é retrógrado. Tudo bem? Muito bem, então. Então, uma demonstração aí bem simples, né, de se fazer. Façam aí em casa e confiram como é que nós chegamos a essa equação horária, tá bom? Então, vamos lá partir para alguns exemplos aqui. Então, olha só. Então, no exemplo 1, nós temos aí um móvel e aí a partir das trajetórias desse móvel eu pude construir essa tabelinha aqui, né? Então, aqui eu tenho em cima o tempo e aqui embaixo eu tenho o espaço. Então, no tempo zero, ele estava no espaço, né, 20 metros. Passou um segundo, foi para 28. Passou 2 segundos, foi para 36 metros, tá bom? E é assim por diante. Eu poderia alongar essa tabela aqui por muito mais tempo, mas eu considerei apenas esse intervalo de tempo. Então, dado essa tabela de um projétil, né, de um móvel, na verdade, nós temos que determinar quem é o espaço inicial e quem é a velocidade inicial. Ora, fica fácil de nós vermos aqui o seguinte, veja só. Então, aqui, ó. Que o espaço inicial é o espaço onde ele estava quando o tempo era zero. Então, onde ele estava quando o tempo era zero, o espaço inicial igual a 20 metros. E a velocidade inicial é aquela velocidade com que ele iniciou o movimento dele. Então, para nós calcularmos a velocidade, como é que nós fazemos? A variação de espaço sobre a variação de tempo. E aqui fica fácil nós vermos, ó. Em um segundo, ele teve uma variação de 8 metros. Então, eu tenho 8 metros e 1 segundo. Então, 8 metros por segundo. Tá legal? Então, essa é a nossa velocidade inicial. E aí ele pede para nós determinarmos se o movimento é progressivo ou retrógrado. Então, como a gente viu, se a velocidade é maior que zero, então o movimento ele é progressivo. E agora, como que eu vou determinar a minha função horária desse movimento? Bom, como eu havia escrito lá, a função horária é S igual a S0 mais V de T. Eu já tenho o meu S0, que vale 20, e o meu V, 0, que veja bem, no movimento uniforme, a velocidade inicial é a mesma velocidade com que o móvel vai continuar percorrendo toda a trajetória. Então, V0 é igual a V, que é igual a 8 metros por segundo. Então, a minha equação, né, minha função horária é S igual a 20 mais 8t. Tá legal? Entendido aí? Vamos lá para o próximo exemplo. O próximo exemplo é muito interessante. Então, nós temos dois móveis, A e B, que eles percorrem a mesma trajetória, certo? E os seus espaços são medidos a partir de uma origem comum, ou seja, eu tenho aqui uma trajetória, aí eu tenho aqui a origem comum, e eu tenho aqui o móvel A e aqui o móvel B. Só que o que acontece? O móvel A ele tem um movimento progressivo e o B um movimento retrógrado. E aí ele nos dá, então, as funções horárias de cada um desses móveis. Então, eu tenho aqui o SA, né? A função horária do SA é 10 mais 2t, e do SB é 40 menos 4t. E a questão nos pergunta, qual é o instante de encontro desses dois móveis? Bom, o instante de encontro é muito fácil nós calcularmos. Eu quero saber, então, qual que é o momento em que esses dois móveis aqui vão se encontrar, né? A e B. Tá bom? No momento não vou me preocupar com colisão, vou apenas me preocupar com o momento que eles se encontram. Então, já que eles vão se encontrar, significa que o espaço de A é igual ao espaço de B. Tudo bem? Então, sendo o espaço de A igual ao espaço de B, basta eu igualar as duas equações. Então, 10 mais 2t igual a 40 menos 4t. Tudo bem? Basta eu colocar isso aí. Então, esse aí seria o instante do encontro, né? Então, vai ficar como? Vou isolar o t, ó, 2t, jogo 4 para cá, né? Mais 4t igual a 40 menos 10, né? Menos 10 apenas.
Então, 2 mais 4 dá 6. 40 menos 10 dá 30. Então, T vai ser igual a quê? 30 dividido por 5 por 6, que é igual a 5 segundos. Então, esse é o instante em que os dois móveis se encontram, em 5 segundos, tá bom? Medidos a partir daquela origem comum. E aí, na questão B, ele pede a posição do encontro. A posição do encontro, basta nós substituirmos, então, T igual a 5 em qualquer uma das duas equações. Vou substituir na equação do corpo A. Então, vai ficar 10 mais 2 vezes 5, que dá 10 mais 10, que é igual a 20 metros. Então, os dois corpos vão se encontrar num instante igual a 5 segundos em 20 metros. No espaço, a posição de 20 metros. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bem, apesar dos meus borrões, mas que tenha ficado bem claro e bem esclarecido para vocês, tá bom? Então, um grande abraço a todos e acompanhem até a próxima aula. Valeu!